Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui com João Eduardo Dutra. Episódio muito especial pós primeira rodada do draft da NFL. Estamos gravando aqui na madrugada de quinta para sexta. A gente vai falar sobre todas as 32 escolhas. Um draft que podia faltar um pouco em termos de super estrelas, né, João? Era algo que a gente discutia, né, nas semanas antes do draft, mas eu acho que acabou entregando entretenimento. Achei que foi mais ágil, com a NFL reduzindo o tempo de cada escolha de 10 para 8 minutos. Acabou tendo surpresas, principalmente no começo do draft, e surpresa no começo do draft é um efeito cascata, né? Que aí alguns times têm que lidar com escolhas que eles não imaginavam que estariam disponíveis. Então eu achei que, como produto, como programa de TV, eu achei que foi bem divertido o draft esse ano. Quer dizer, a primeira rodada. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está nos ouvindo. Foi bastante divertida essa primeira rodada, né? Como você falou, a mudança no tempo acabou acelerando bastante o draft, né? Teve algum momento que chegou até a ficar um pouco corrido, e a gente vem falando isso nos últimos meses. Não é uma classe que tem tantas super estrelas assim, não tem muitos jogadores que chamam a atenção como, nossa, esse é um prospect que a gente não pode perder, e isso acabou impactando muito nas primeiras escolhas, porque os times foram através do próprio board, através de necessidade, através de encaixe, através de uma opinião própria, não mais numa opinião geral. Então não tinha tantos prospectos que quando você tem grandes superestrelas, como um Myles Garrett, como um Joey Bosa, como um Jalen Ramsey, o draft acaba ficando um pouco engessado, porque você sabe que não importa a sua necessidade, você tem que draftar esse cara, porque ele é muito diferente. Nesse ano não foi assim, então os times foram através do próprio board, através da própria opinião. Então, muita surpresa. A gente já teve o David Bailey na 2, o Carnell Tate na 4, Foi algo até que a gente falou no mock draft que a gente fez, né? Eu acho que foi na semana passada, que seria um draft muito mais que os times agiriam ali pela necessidade deles, né? Do que necessariamente isso que você falou de você tá engessado que, pô, esse aqui é o melhor jogador disponível. Sim, porque a gente falou isso, se não me engano, no mock draft, também quando a gente fez os top 5, que não tem o jogador ali da primeira prateleira no nível de prospecto, mas tem muitas da segunda, terceira prateleira. E na segunda e terceira prateleira acaba sendo intercambiável. Eu gosto desse, eu gosto daquele. Então vai muito pelo que você precisava. Então, algumas surpresas e pelo fato de ser muito intercambiável, era difícil de prever, porque, pô, um time como os Titans tem muita necessidade. É a quarta escolha geral. O time com o Arizona Cardinals tem muita necessidade. Então, quem achava que o Harvey Reese ia estar disponível na 5? Então, foi um draft bem divertido. E, como você falou, quando tem uma mudança no topo do draft, isso gera um efeito cascata até o final, porque uma coisa é você, a escolha 20 foi uma coisa que a gente não estava prevendo, mas a escolha 3, a escolha 4, aí você muda, é o tal do efeito borboleta, você muda uma coisa aqui, vai mudar a escolha lá 32 até o final. Sim. Então, muito divertido o draft na primeira rodada. Eu achei que foi bem legal mesmo. Vamos começar falando sobre, obviamente, a primeira escolha geral. Pessoal que tá assistindo, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário. Você que tá no Spotify, segue, deixa 5 estrelas. Você, seja qual for o aplicativo de podcast, não deixe de seguir. A gente mantém aí o podcast Cara dos Esportes o ano inteiro. Tem programa ao vivo toda segunda-feira ao meio-dia. João Eduardo Dutra tá preparando o mock draft de 2027 pra gente discutir na segunda-feira, né? E até o que a gente tava conversando antes de entrar no ar, nenhuma troca nesse primeiro dia envolvendo escolhas futuras. E era algo que especialistas falavam, né? Que os times não queriam trocar escolhas de 2027 porque promete ser um draft mais profundo do que esse ano, principalmente na posição de quarterback. E foi a posição de quarterback que o Las Vegas Raiders olhou com a primeira escolha deles. Eles selecionaram o Fernando Mendoza, que eu tenho uma grande crítica a essa propaganda, esse ad que ele fez com o LinkedIn. Ele agora é um exemplo para as crianças, ele precisa ser um modelo de comportamento.
e expor as crianças aos horrores do LinkedIn, eu acho que é muito negativo. Mas enfim, Fernando Mendoza é selecionado pelo Las Vegas Raiders. E eu e o João, a gente faz podcast pós-draft. Deve ser o quê? Uns 6 anos que a gente faz esse podcast pós-draft. Acho que até mais do que isso. E eu não gosto quando a primeira escolha, o quarterback que já tá definido, ele acaba sendo o jogador menos falado, né? Tipo, 2021, Trevor Lawrence foi o menos falado daquela classe. 2020, o Joe Burrow foi a escolha menos analisada. Vamos falar um pouquinho sobre o Fernando Mendoza, né? E o que a gente pode esperar do Fernando Mendoza, né? O Fernando Mendoza, que é um quarterback que, se a gente faz um mock draft ano passado, ele não tava disputando pra ser a primeira escolha geral, mas o que a gente pode esperar do Fernando Mendoza na NFL, João? Qual que você acha? Eu não digo a previsão mais otimista, daquela... Ele tem 0,0001% de chance de ser isso. Tô dizendo uma previsão positiva, otimista, mas realista pro Fernando Mendoza. O que você acha que ele pode ser na NFL com Las Vegas Raiders? Durante esse processo, a minha comparação pra ele tem sido o Jared Goff, né? Que eu acho que é uma comparação justa. É um cara que não vai te impressionar com o atleticismo dele, não vai se fazer você muita... estivesse fazendo uma comparação que você acha injusta, aí seria complicado, né? Mas eu quis dizer justa no sentido de algo alcançável. Porque a gente tem muitas comparações que a gente bota... Olha, esse cara aqui parece o Brad Taylor no auge. Então, eu acho que é um cara que não vai vai te impressionar com o atleticismo dele, vai fazer muitas jogadas ali fora de script, fora de plataforma. Mas, de novo, tem capacidade de fazer todos os lançamentos de NFL, vai ganhar de dentro do pocket, é um cara que tem estatura necessária, tem o braço necessário, vai ter um período de adaptação, como todo calouro tem, e eu acho que, inclusive, o Las Vegas Raiders ter contratado o Kirk Cousins, pelo menos tira um pouco a pressão dele não ter que ser o titular logo na semana 1, eu acho que ele vai ser o titular na semana 1, mas tirou um pouco da pressão, ele não tem, garoto, é o seu time agora, então ele pode ir no tempo dele. Mas eu acho que é um cara que mentalmente ele tava muito bem. Por isso que eu botei ele na frente de caras como o Ken Ward no ano passado. Se você for fazer um ranking geral. Eu acho que mentalmente ele tá muito à frente. O processamento dele é muito bom. Então, e de novo, é um cara que cresceu muito esse ano. Como você falou, no ano passado a gente não tinha ele nem no radar. E esse ano o invicto, Heisman, campeão nacional e tudo jogando muito bem. Tudo sendo o cara em si. Então, eu gosto bastante do Fernando Mendoza. Acho que eu gosto também. Tem potencial pra virar as coisas em Las Vegas. Eu gosto dele, comparando com os quarterbacks das últimas 2 classes, né? Eu ainda teria o trio que saiu no top 3 no ano passado, né? O ano retrasado, né? Agora, né? A gente passou tanto tempo falando o último draft. Eu ainda teria Drake May, Caleb Williams e Jaden Daniels na frente dele. E eu também teria ele na frente do Ken Ward. A minha comparação, assim, não vou dizer a melhor versão possível, mas acho que a mais otimista realista do Fernando Mendoza, eu acho que ele é um quarterback que pode ser, de repente, consistentemente ali entre o 10º e o 12º, o 13º, por aí. Que em alguns momentos o Jared Goff se insere nessa discussão, né? Como você falou, né? Mas talvez a melhor versão dele é o Matt Ryan, que pode soar ruim, mas o Matt Ryan foi MVP em 2016, né? Então, eu não acho que ele não tem nem as ferramentas físicas pra ser a elite da posição, mas se você vai ter a primeira escolha geral, você fala, você pode selecionar esse quarterback que pode ser ali o 12º melhor quarterback. Já é um valor muito bom, né, pra posição, né, se tratando da importância que a posição de quarterback tem, né, então eu acho que é uma boa escolha pros Raiders. Eu acho que é um bom ano pra você ter a primeira escolha geral, não acho que eles têm muito a reclamar, não é tipo, você tem a primeira escolha geral num ano que o melhor quarterback é o Kenny Pickett, como a gente teve alguns anos atrás, né. Vamos passar agora pra segunda escolha, que era onde o draft começava mesmo, né, João? A gente teve o New York Jets selecionando o David Bailey, edge rusher da Universidade de Texas Tech. Era uma corrida entre ele e o Arvel Reese, né, da Universidade de Ohio State. E o seu New York Jets, João, seleciona o David Bailey, né? Eu sei que você preferia
o Arvel Reese, mas como bom torcedor, imagino que você já esteja tentando se convencer dessa escolha, né? Mas era aquela coisa, o Arvel Reese é aquele cara, o unicórnio, né? Um jogador, teoricamente pode ser um linebacker e um edge rusher ao mesmo tempo, né? Pode ser aquele jogador híbrido, enquanto o Dave Bailey é mais aquele edge rusher clássico, né? Que é muito produtivo contra o passe, tem questões contra o jogo terrestre, mas indo atrás do quarterback, ele era o melhor nessa classe. Como torcedor agora eu já acho que o Esse David eu Bailey não é o achei melhor muito jogador. animado não, João. Já acho que o David Bailey é o melhor jogador aí do draft. Na verdade, a grande questão é que a gente passou aqui 2 meses mentindo e o David Bailey é o melhor prospect de edge rusher desde o Myles Garrett, né? Brincadeiras à parte. Eu consigo entender a escolha. Eu consigo entender. Eu preferi o Arvel Reese? Preferia. Mas o David Bailey, como você falou, é o melhor pass rusher pura e simplesmente dessa classe. Quando o assunto é ir atrás do quarterback, o David Bailey era o melhor dessa classe. E no fundo, a gente vai debater a defesa do jogo terrestre, David Bailey, que é um problema. A gente vai debater se ele vai ter capacidade de se tornar um edge rusher de 3 descidas na NFL, de ser esse cara que você tem confiança que ele vai estar em campo em toda descida, em todo snap. Mas quando você drafta um edge rusher, no fundo, o que você quer, qual que é a sua habilidade de chegar no quarterback? E ninguém chega no quarterback tanto quanto o David Bailey. Então, foi o líder de sacks na temporada do college football. É aquele speed rusher clássico, vai ganhar com velocidade, tem um primeiro passo muito explosivo, um dos melhores primeiros passos que eu já vi. Mas a grande questão é, você vai conseguir ter ele nas 3 descidas? Os Jets se sentiram confortáveis o suficiente para draftar ele. Então eu tenho que crer, eu tenho que imaginar que eles conseguem ver esse potencial. E só para não ser maldoso com o David Bailey, eu acho que é muito mais uma questão aqui do que uma questão física. É uma questão aqui, desculpa, para quem tá ouvindo o podcast. É uma questão mental do que uma questão física. Ele não consegue defender o jogo terrestre porque ele é muito pequeno, tudo. Ele não é o maior edge rusher do mundo, mas quando ele botou na cabeça, não, agora eu vou fazer isso, ele foi muito bem, que é o exemplo do jogo contra a Oregon, nos playoffs do college football, que Oregon tava ganhando de Texas Tech não fazia nada, e o David Bailey botou nas costas dele e falou assim, não, eu vou fazer a gente entrar no jogo sozinho. Ali ele mostrou que ele consegue defender o jogo terrestre. A questão é, tu vai conseguir tirar isso dele 17 jogos por ano, numa liga muito mais física? Esse é o trabalho dos Jets, mas David Bailey. Eu não tenho dúvida que ele vai ser um edge rusher de 3 descidas, que ele vai ficar em campo em situação de corrida. Até porque você não vai selecionar na segunda escolha geral um cara que vai ser seu situational pass rush. A questão é, esses snaps que ele vai defender a corrida serão positivos? O que eu gosto... Ele era o meu edge rusher número 1, porque eu acho que tudo que ele faz a história te diz que se traduz bem do college football pra NFL. Se transfere bem. Essa produtividade dele indo atrás do quarterback, eu acho que se traduz em sucesso pra NFL. Eu acho que se ele conseguir ser um cara mediano contra o jogo terrestre, eu acho que o que ele faz contra... acho que ele faz contra o passe, acho que já vai fazer valer essa escolha. Vamos passar pra terceira escolha geral agora, que não dá pra dizer que foi um choque, porque era especulado, né? Mas ainda assim, a gente... só vou acreditar vendo. Eu vendo, não acredito. Jeremiah Love, running back da Universidade de Notre Dame, foi selecionado pelo Arizona Cardinals, que a gente entra novamente toda aquela... a gente volta pra discussão sobre o valor posicional com running backs, né? E eu já falei 1000 vezes, então tá aí a 1001ª vez. Running back não afeta o suficiente o sucesso de um time pra você usar a terceira escolha geral num jogador da posição, né? Running back, você investe alto quando você pode se dar o luxo, quando você é um Philadelphia Eagles que pode investir no Saquon Barkley, quando você é o Baltimore Ravens que pode investir no Derrick Henry, que nem foi um investimento alto, né? O Derrick Henry veio de cara como um contrato curto de 1 ano e tal. Ele não vai impactar o Arizona Cardinals o suficiente logo de cara pra fazer valer
esse investimento. E quando, vamos supor, o Arizona Cardinals consegue evoluir, construir o elenco e tal, o running back tem uma carreira muito curta. Running back, a gente sabe que o auge é muito curto, é a posição que tem a menor durabilidade, é a posição que tem uma oferta de jogadores, todo ano você encontra caras no quarto, quinto, sexto round, sétimo round, não draftados que são produtivos. E assim, você pode ter, sei lá, um jogador que é 70% que é o Jeremiah Love por 20% do investimento que o Arizona Cardinals está fazendo. Então, para um time como os Cardinals, que tem tantas necessidades, eu acho que simplesmente eles jogaram muito capital de draft no lixo, selecionando um running back na terceira rodada. O que o torcedor dos Cardinals vai se dizer, e o que a diretoria dos Cardinals vai dizer é: draftaram o melhor jogador do draft. Que é uma frase justa. Para muitos, Jeremiah Love era o melhor jogador do draft. E eu também não gosto da escolha. De novo você gastar muito num cara que historicamente e até financeiramente vai te retornar pouco. O Jeremiah Love já entra na NFL como um dos running backs mais bem pagos da liga. Tem o maior quantidade de dinheiro garantido na história para um running back, só porque os contratos são feitos por escolha, não por posição. Mas, olhando pelo lado positivo, explicando pro pessoal, existe uma escala de salários pros jogadores que são selecionados, né? Então, ela o jogador número 1 tem um salário X. Número 2 é um valor controlado. Então, isso que o João citou. Mas olhando pelo lado positivo, um dos melhores jogadores do draft, o melhor jogador, com certeza, de ataque do draft, Mike LaFleur, novo técnico, que era coordenador ofensivo dos Rams, é um cara de ataque, então ele queria um brinquedo novo. O Jeremiah Love talvez fosse o brinquedo mais divertido que tinha nesse draft. Foi a melhor escolha em questão de valor? Não, mas os Cardinals pelo menos têm agora alguma coisa divertida nesse time, que cortaram o Kyler Murray e sobrou o que agora? Jacob Brissett fazendo greve nesse momento, né? Não participou das atividades da equipe no off-season. O melhor jogador dos Cardinals é o Trey McBride, que é um tight end. E eu acho que o Trey McBride é um tight end incrível. É um pouco chato quando seu melhor jogador é um tight end. Era pra ser o Marvin Harrison, né? Era pra ser o Marvin Harrison, né? Sim, então você traz pelo menos um cara que vai vender camisa, que vai empolgar um pouquinho os torcedores nesse período de transição enquanto não acha um novo quarterback. Eu acho que acho que os Cardinals desperdiçaram muito capital de draft nessa e acho que foi uma péssima escolha. Vamos passar agora para a quarta escolha geral, escolha do Tennessee Titans, que é outra escolha que, assim, quando ela acontece, a gente tava conversando, né, João? Putz, faz muito sentido essa escolha. O Carnell Tate, wide receiver de Ohio State, foi selecionado pelo Tennessee Titans. É uma escolha que, putz, aconteceu. Caramba, faz bastante sentido. É um ponto que você tava falando. Ninguém no processo pré-draft, eu sinto, que colocou o Carnell Tate indo pro Tennessee Titans. Eu não lembro de ver um mock draft no último mês com o Carnell Tate na quarta escolha geral pros Titans. Dito isso, pra um time que tem um quarterback entrando no segundo ano, que teve flashes interessantes como calouro, você trazer um cara que pode ser o wide receiver 1, pode ser o cara que vão jogar juntos 15 anos na NFL, eu acho que é uma necessidade e eu acho que é um talento que condiz com uma quarta escolha geral. A pior coisa que pode acontecer na NFL é você ficar preso no limbo. O Ken Walsh teve flash no ano passado, mas os Titans têm que descobrir logo se ele é o cara ou não. Você não pode ficar empurrando com a barriga essa descoberta até você estar na escolha de quinto ano dele, aí você não sabe se você dá um contrato longo ou você não renova. E a melhor forma de você descobrir é você dando para ele todas as oportunidades que ele tem para se desenvolver, para mostrar que ele é o cara. E do processo pré-draft a gente meio que ignorou isso, mas precisava de um wide receiver de verdade ali, porque você tinha muitos número 2, você tinha muitos número 3 no Titans. Você tem o Calvin Ridley, que é um cara que já é um pouco mais velho, que
que também não é um número 1 que chama atenção. Você teve boas escolhas ali de dia 3 no L. Kyle Manner e no Timothy Dick, mas que também não são caras que você quer que seja o seu alvo número 1. O Carnell Tate traz isso. O Carnell Tate traz, você tá aqui, ó, você agora é o novo companheiro de quarto que é morto, você tem que ser melhor amigo dele, porque a nossa ideia é que sejam vocês dois na próxima década. Então, eu acho que é uma excelente escolha, e a gente ficou um pouco iludido nesse processo pré-draft, às vezes até pela contratação do Robert Saleh, assim, não, vai ser o Sonny Styles, vai ser um edge rusher, vai ser o Caleb Downs, ou o próprio Jeremiah Love, que poderia cair aqui, mas eu acho que o Carnell Tate é uma escolha linda pros Titans. É aquilo que a gente falou no começo, né? É um draft que você olha um pouco mais pra necessidades, né? Quando não tem aquelas super estrelas, né? E eu gosto muito desse encaixe pro Tennessee Titans. E se a gente tava falando que o David Bailey e o Jeremiah Love foram escolhas que ganharam um pouco de tração nas últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas começaram a falar, vai ser o David Bailey na 2 e os Cardinals gostam muito de Jeremiah Love. O Carnell Tate, ele quebra um pouco esse parâmetro, né? Porque nas últimas 2 semanas a tração era do Jordan Tyson para ser o primeiro wide receiver escolhido. Sim. Enquanto o Carnell Tate era o cara pelos últimos 2 meses. Então, acabou que foi o Carnell Tate mesmo. Verdade. Vamos passar para a 5ª escolha agora. New York Football Giants, o meu New York Football Giants, time para o qual eu torço, acabou se vendo no cenário ali que eu achava difícil de prever, e a equipe selecionou o Arvell Reese, edge rusher, ou então linebacker. A NFL, essas artes que eu tô botando para quem tá assistindo são tudo da NFL oficial. Eles listam o Arvell Reese como edge rusher, né? Tem alguns sites que citam ele como linebacker, outros como edge rusher. Ele é esse jogador híbrido, e eu sinto que na live eu fiquei meio em dúvida. Eu precisei de... Foi bom a gente ter esse tempo entre o draft e começar a gravar pra poder assimilar essa escolha do Arvell Reese. Muita gente mandou mensagem perguntando e tal. Eu sou um grande defensor de draftar o melhor jogador disponível. E vocês vão notar, assistindo, escutando o podcast daqui até o fim do programa, e quem já escuta há algum tempo sabe, eu sou... Como é que seria a palavra? Eu sou meio agnóstico quanto à capacidade dos times de, ser preciso esse cara. Não sou fã de draftar exclusivamente por necessidade, mas eu sinto que selecionar um edge rusher, selecionar um linebacker / edge rusher, os Giants são meio que no limiar entre você selecionar sempre o melhor jogador disponível e selecionar um jogador que é supérfluo pra equipe, porque a equipe tem o Brian Burns, que vem de uma excelente temporada, talvez a melhor temporada da carreira. Tem o Abdul Carter, que foi a escolha de primeira rodada dos Giants ano passado. Tem o Kevon Thibodeau, que, ao que tudo indica, vai ser trocado até o início da temporada, ou então não deve permanecer nos Giants para 2027. Então você tem 4 edge rushers bem qualificados. Um que você deu um mega contrato no Brian Burns, e 3 escolhas de primeira rodada. Dito isso, agora eu tô pendendo um pouco mais pra... Eu tô pendendo mais pra gostar dessa escolha, porque o Kevon Thibodeau não é um cara de longo prazo. Eventualmente o contrato do Brian Burns vai chegar ao fim, e aí os 2 caras são o Arvell Reese e o Abdul Carter. Eu era o maior fã do Arvell Reese no draft, nesse período pré-draft? Não. Mas os Giants, eu sinto aqui, João, que eles não selecionaram o Arvell Reese edge rusher. Eles não selecionaram o Arvell Reese linebacker também. Eu acho que o Giants é um time que vai tentar criar esse papel em que essa capacidade dele de jogar nas 2 posições vai ser utilizada. Vai dar certo ou não? A gente vai ver em campo. Mas eu acho que os Giants vão tentar criar esse papel pra ele ser um cara que a defesa, que o ataque vai olhar e vai assim, a gente não sabe se ele vai alinhar como edge rush, se ele vai alinhar como linebacker. Ele tá alinhado como linebacker, a gente não sabe se ele vai na blitz. Ele tá alinhado como edge rush, a gente não sabe se ele vai voltar e jogar como linebacker. Eu acho que os Giants vão tentar criar esse papel, e eu gosto da escolha. Eu acho que os Giants tinham outras necessidades, mas eu acho que acho que é um argumento bem justo dizer que ele era o melhor jogador disponível aqui.
Eu acho que é uma escolha muito valiosa dos Giants, né? Durante o processo todo, parecia que não existia nem chance do Harvey Williams estar disponível na 5, e acabou que ele estava. Pode ser um pouco redundante, porque você acaba. O melhor Harvey Williams, você espera que ele seja um edge rusher. Pelo menos a maior parte do tempo. E os Giants já tinham 3 edge rushers de bom nível. E tinham outras necessidades. Mas, como você Sabe falou, qual é é a um cara muito merda? Sabe qual é a híbrido. merda? Eu tava Qual? muito emocionalmente pronto pro Sonny Styles. Era o meu jogador favorito no draft. Pra mim, era o melhor defensor, provavelmente o melhor jogador. E eu sei que não era consenso, era meio que o melhor defensor. Ele, Sonny Styles, o Marvin Reese e o Caleb Downs. Mas é que eu tava muito preparado emocionalmente pro Sonny Styles. Eu já tinha me apaixonado pelo Sonny Styles. Mas o Harvey Reese é o cara que te oferece um teto maior. E pensa na divisão dos Giants. Os Giants vão ter que enfrentar 2 vezes por ano Jalen Hurts, 2 vezes por ano Jaden Daniels, 2 vezes por ano Dak Prescott. O Harvey Reese te traz um nível de atleticismo para a posição de linebacker, head rush, que é um cara que é necessário para enfrentar esses caras hoje em dia. Uma das coisas que, inclusive, o Harvey Reese era umas opções pro Jets que a torcida do Jets vinha falando combata aliens com aliens. Então, quero ver agora o Jaden Daniels correr livre, leve e solto, com o Harvey Reese patrulhando ali o meio do campo. Quero ver, porque ele pode ganhar de outros linebackers na corrida. Do Harvey Reese ele não vai ganhar. O Harvey Reese é um cara muito físico e você espera que ele vai se transformar num pass rusher muito bom no futuro. Eu gosto bastante dessa escolha dos Giants. Eu acho que é o valor. O Sonny Styles talvez seja um linebacker puro melhor. Sim, mas ele não te oferece o potencial que o Harvey Reese tem indo atrás do quarterback. E assim, não é a mesma posição, mas os Giants trocaram o Dexter Lawrence, né? Então você tem um cara a menos ali na linha defensiva, né? Vamos avançar agora. Vamos falar sobre a primeira troca que aconteceu nessa quinta-feira, né? E uma troca que a gente não esperava. Assim, especulava-se que o Kansas City Chiefs estava interessado em subir, mas eu achava que eles não iam puxar o gatilho, mas eles puxaram. E a gente tem os termos aqui, pra quem tá assistindo vai estar na tela, eu vou ler aqui pra vocês. Calma aí que eu botei na escolha. Eles selecionaram o Mansour Delane, né, cornerback de LSU. Eles fizeram uma troca com o Cleveland Browns, né? Os Browns receberam a 9ª escolha geral, que era a escolha do Kansas City Chiefs, uma escolha de 3ª rodada, 74, e uma escolha de 5ª rodada, a 148. Os Chiefs receberam a 6ª escolha geral. Começando pela troca em si do lado do Cleveland Browns, eu achei que eles tiveram um bom retorno para descer 3 escolhas, uma escolha de 3ª rodada. Eu acho que foi uma decisão inteligente do Cleveland Browns. E os Chiefs selecionam o Mansour Delane, cornerback de LSU, que era uma grande necessidade. E acho que as questões físicas do Jamal McCoy, né, que por muito tempo era Jamal McCoy versus o Mansour Delane. E aí a gente descobre que o Jamal McCoy tem problemas sérios de talvez um problema degenerativo no joelho e tal. Ele não é selecionado na primeira rodada do draft. Então acho que pros Chiefs se tornou um pouco mais urgente eles subirem no draft pra garantir o Mansour Delane, que a gente sabe que cornerback é um baita buraco, né, no elenco da equipe, né? Eles tinham 2 bons cornerbacks na temporada passada e se desfizeram dos 2, né? Curiosamente, os 2 vão parar no Los Angeles Rams. Os Chiefs precisavam fazer algum tipo de impacto na defesa. Eu acho que a defesa estava muito morna desde o ano passado. E como você falou, as questões físicas de Jamal McCoy fizeram o valor do Delane subir. Porque se o McCoy tivesse saudável, acho que os Chiefs poderiam esperar na 9 e falar assim, não, se o Delane sair, a gente tá ok em draftar o McCoy. Com os problemas físicos do McCoy, você fala, só tem o Delane nesse draft. Tanto é que o outro cornerback só foi sair lá na escolha 30 ou 31, alguma coisa assim, ou 29. É um gap muito grande, se você considerar que o McCoy não tem condições físicas de ser draftado. Então, eu entendo os Chiefs subindo para draftar o cara deles. Era uma necessidade grande. E eu gosto do retorno pro Cleveland Browns. E a gente vai falar um pouquinho mais quando chegar na escolha do Cleveland Browns. Acabou que foi uma troca que não fez tanta diferença para eles, né? Verdade. Com a 7ª escolha geral, o Washington Commanders fez a minha escolha favorita nesse draft. Eu já falei, era o meu jogador favorito, provavelmente o meu número 1 em todo o draft. O Washington Commanders selecionou
o Sonny Styles, linebacker de Ohio State. E o que a gente vem falando do Washington Commanders desde a última temporada regular, né? Enquanto a temporada regular tava rolando, a gente já sabia isso. Era um time que precisava de uma injeção de juventude, de atleticismo. E fez isso, talvez, um dos seres humanos mais atléticos do mundo, né? Não só jogadores de futebol americano. E ele agrega esses valores, esse talento físico dele tão de elite, com excelentes instintos, leituras, e eu acho que ele tem potencial pra ser muito cedo, ser tipo o melhor linebacker da NFL. Eu acho que é um cara que pode ser eleito defensor do ano na NFL. É esse tipo de potencial que eu vejo pro Sonny Styles. E pro Washington Commanders sentar e selecionar ele na 7ª escolha, eu acho, um valor incrível pra equipe. É uma escolha que parecia que o Washington Commanders estava babando, né? Pra ela cair, pro Sonny Styles cair até a 7. E parecia que não ia acontecer. Falaram muito do Sonny Styles na 4, falaram muito do Sonny Styles na 5. Acabou que ele caiu até a 7 e ele é o linebacker ali perfeito, né? Pra esse esquema do Dan Quinn, que precisava de uma injeção de juventude, uma injeção de atleticismo, de velocidade e fisicalidade, que você já tinha trago caras como o Odafe Oweh, como o Clevon Chason, como o Nick Cross, que ocuparam essas lacunas em diferentes áreas do campo, tanto na linha defensiva quanto na secundária. Agora você tem o cara ali do meio campo, da defesa, que é o Sonny Styles. Então, acho que ele, como você falou, era um dos melhores prospectos do draft. O que ele fez nesse último ano em Ohio State foi uma coisa incrível. A gente fala de caras como Marvel Reese, como Caleb Downs. Esses caras só têm essa liberdade para serem especiais porque o número 0 estava ali no meio da defesa. Ele não deixava nada sair do controle. Ele errou 2 tackles na temporada passada. Então é um nível de atleticismo, é um nível de liderança. Ele é green dot, ele vai ter o microfone no capacete mais cedo, vai ter o fone no capacete mais cedo ou mais tarde no Washington Commanders. Eu gostei bastante dessa escolha também. Eu acho que tem tudo pra mudar essa defesa aí. Acho que é um cara que, com os reforços que a equipe teve na linha defensiva, tem tudo pra ser um grande jogador. Vamos passar agora pra escolha número 8, que foi feita pelo New Orleans Saints. Selecionaram Jordan Tyson, né? Que, como o João falou mais cedo, em determinado momento parecia que ele ia ser o primeiro wide receiver selecionado no draft, né? E aqui, acho que tem um contexto importante sobre essa escolha do Jordan Tyson, né? Wide receiver da Universidade de Arizona State. Esses rumores de que ele poderia ser o wide receiver número 1 ganharam força depois do Pro Day, né? Pro Day é quando os jogadores fazem testes... Oi? Ele não participou do Pro Day. Ele fez um workout separado. Ele fez um workout separado, enfim, foi isso que eu quis dizer. Ele fez teste com os times, acho que foram 29 dos 32 times estavam presentes, né, vendo ele correr rota, receber passe e tal. E depois que isso acontece, aí vai ganhando força. Não, ele vai ser o primeiro wide receiver e tal. E era uma discussão que a gente chegou a ter no podcast, né, acho que na discussão do top 5 wide receiver, João, do draft. Se ele não tivesse as preocupações de lesão, porque ele quebrou a clavícula, teve lesão no posterior da coxa, múltiplas lesões no posterior da coxa. Se ele não tivesse essas preocupações... Ligamento do joelho. Se ele não tivesse essas preocupações, eu acho que ele seria o wide receiver 1 da classe. E se ele se apresentou bem, se os exames médicos dele foram positivos, eu acho que faz total sentido ele ser a escolha número 8 e eu acho que pode acabar sendo uma excelente seleção pro Saints. Dito isso, agora o wide receiver 1 e o wide receiver 2 deles são Chris Olave e o Jordan Tyson, que são duas baitas preocupações quanto lesões. Sim, mas quando saudáveis, é uma das melhores duplas de wide receivers da NFL. Tem potencial para ser uma das melhores duplas de wide receivers da NFL. Os Saints estão montando um time interessante pro Tyler Shough, né? O Tyler Shough que surpreendeu no ano passado. Acho que é justo falar que ele surpreendeu. Estou sendo ousado em falar que ele foi o melhor quarterback calouro do ano passado? Ele foi o Rookie of the Year, não foi o Rookie of the Year? Não. Foi o Tetron McMillan. Ah, é verdade. Mas ele foi finalista, né? Sim. Tudo bem que calouro meio mais ou menos.
Mas agora você já tem um quarterback que você tem confiança. Agora você tem 2 wide receivers de muito potencial, interessante. Você já tinha o Kelvin Banks Jr., que foi uma excelente escolha no ano passado, o Thales Fuanga, que foi uma escolha 2 anos atrás. 3 anos, 2 anos atrás. Então tá montando um time bem interessante. A grande questão de Jordan Tyson ele vai conseguir ficar saudável? Não ficou saudável na carreira dele toda no college. Mas quando ele esteve em campo, é um wide receiver muito dinâmico, muito explosivo. Não tem a velocidade não, eu acho que pouco importa isso para ele. É um cara bem legal. E foi um momento legal, né? Porque deu para ver que todo esse papo de lesão, essa Sim. dúvida, tava pesando nele. É um cara que ali na caminhada até o palco ajoelhou. Parecia que tava. Teve até um momento um pouco escatológico, né? Que ele tava chorando, aí se babou um pouco Pô, não é na câmera. escatológico, né, João? Escatológico é, porra, Nojento. é, Babou nojento. babou um pouco na câmera, mas É, eu acho que tem tudo. De novo, a gente não tem como prever a situação física dele. Mas, se o Saints se tira confortável o suficiente para draftar ele no top 10, alguma coisa certa saiu no exame dele. é. Então, eu acho que tem tudo para ser uma excelente escolha e ele formar uma bela dupla com o Chris Olave pelos próximos 5, 10 anos, que deve ser a carreira do Tyler Shough, né? Porque não sei se vai ter muito mais chance. Veterano. Cara, assim, só pra encerrar essa escolha, né? É o nosso trabalho aqui cobrir futebol americano, né? A gente gosta muito do esporte, ama o esporte, mas é o nosso trabalho, né? Mas o dia que eu não me emocionar, não me pegar jogador emocionado no draft, seja da NFL, da NBA, eu acho que vai ser o dia que eu vou me aposentar da cobertura da NFL, da NBA, porque sempre me pega. Porque, pô, por mais que os caras... Pô, eles sabem que eles vão ser... A maioria sabe que vai ser seleção na primeira rodada. Mas, pô, o cara realiza o sonho da vida dele, que é jogar na NFL, jogar na NBA. Ele tava muito emocionado, Jordan Tyson. Foi um momento bem legal e sempre me pega. Sempre fico feliz. Eu me sinto um pouco velho, né? Porque, primeiro que o Jordan Tyson tem cara de criança, né? Ele tem cara de ser muito... cara de ser até mais novo do que ele é. Mas eu fico feliz pelos jogadores. Vamos passar agora pra O Jordan Tyson não é nem aquele tradicional júnior, né? 3 anos de college. É Redshirt Junior já. Então Sim. são 4 anos de college football. Tem bem cara de novo. Nona escolha, o Cleveland Browns, né, que fez a troca com o Kansas City Chiefs, selecionou o Spencer Fano, offensive tackle da Universidade de Utah. E assim, como toda vez que eu falo uma besteira, e acontece com frequência, as pessoas gostam de jogar na minha cara, eu tenho que me exaltar aqui quando eu falo alguma coisa que se prova real. E o João aqui não me deixa mentir. Eu falei que eu achava que não tinha tanta diferença assim do Spencer Fano pro Francis Maionoa, que é o offensive tackle que acabou saindo na escolha seguinte. Era consenso o Maionoa como o tackle número 1, mas os Browns foram e selecionaram o Spencer Fano. Então, pelo menos o Cleveland Browns pensava assim como eu, né? Que não era tão absurdo ter o Spencer Fano no top 1. O que você achou dessa seleção do Cleveland Browns, João? Primeiro falar da troca, né? Que é o que a gente deu um spoilerzinho 5 minutos atrás, falando que a troca foi muito boa pro Cleveland Browns, não só pelas escolhas extras, mas porque não fez tanta diferença, porque tudo encaminhava pro Cleveland Browns selecionar um tackle com a sexta escolha. E acabou que eles desceram pra nona e tinham à disposição todos os tackles do draft. Não é, o Maui já tinha saído, então eles escolheram o Fano por causa disso. Não, o Maui estava disponível, eles queriam o Fano. Então, acabou que foi uma excelente troca por causa disso. E sobre o jogador, sempre foi uma questão de estilos, né? A gente citou isso no top 5 linhas ofensivas, que o Maui era um cara mais físico, era um cara mais pesadão, mais rocha ali, mais tackle mesmo. O Fano era um cara mais atlético, era um cara mais rápido, um cara para um esquema diferente. Eu achava que o Maui podia ser a escolha dos Browns, pelo que o Todd Monken fez nos Ravens, porque muito tempo os Ravens foram conhecidos por ter esses tackles mais pesados, né? Os tackles mais grandões, mais fortões, tipo o Orlando Brown Jr. é um exemplo, que um cara que deu muito certo. Mas ele mostrou que também pode adaptar o esquema. Se for para um esquema mais outside zone, um cara que você vai privilegiar o atleticismo do tackle, o Spencer Fernandes é uma escolha quase perfeita. E, de novo, pode jogar em todas as posições da linha ofensiva, ele pode jogar, já jogou de left tackle, já jogou de right tackle, teve snaps como center no combine.
E era uma escolha manjada, Cleveland Browns selecionar um offensive tackle. Verdade, né? E é bem isso que você falou, né? Os Browns eram muito ligados a um tackle e eles tiveram a escolha de qual tackle eles... eu gosto do Spencer Fano e eles tiveram a escolha e eles preferem o Spencer Fano. Vamos passar para a 10ª escolha do New York Giants, que é a escolha que eles receberam na troca com os Cincinnati Bengals pelo Dexter Lawrence. E o New York Giants selecionou o Maianoa, né? O tackle da Universidade de Miami, Francis Maianoa, que até agora, daqui até o início da temporada eu vou acertar a pronúncia do nome dele. Vamos começar pelo fato de que lineman, seja do lado do ataque, linha ofensiva ou linha defensiva, é a skin mais lendária de jogador da NFL, o cara que é samoano. Os dois lados da trincheira, número 1 de S-tier, melhor skin. Muita gente tinha o Maianoa como o tackle número 1. Uma das pessoas que não tinha era eu, que torço pro New York Giants. Mas eu acho que o wide receiver era uma necessidade maior. Acho. Talvez cornerback, uma necessidade maior também. Mas em termos de melhor disponível, eu acho que os Giants seguiram a linha, né? A gente vai selecionar o melhor disponível. E eu acho que ele era o melhor disponível aqui. E não dá pra dizer que não era uma necessidade, né? Porque a equipe ainda não tem solidificado. Tem o Elumenor, jogou bem como right tackle, mas ele é mais veterano. De repente o Manoa pode começar jogando como guard antes de ir pra tackle. Mas a linha ofensiva também era uma necessidade, não tão gritante quanto em outros anos, mas ainda era uma necessidade pros Giants. E então é uma escolha que faz muito sentido pra equipe. Eu vinha cantando essa possível escolha há algum tempo, né? Achava que teria que ser na 5, mas acabou que deu certo na 10. Como você falou, acho que o ideal, o Mauiano já vai ser seu guarda titular na temporada, enquanto você tem Andrew Thomas e o Eluminor. Mas idealmente você quer que ele seja o seu right tackle do futuro. E uma coisa que eu acho que não é tão falada sobre isso é o quanto você confia no Andrew Thomas, que é um dos melhores right tackles da NFL, mas não consegue ficar saudável, perde muitos jogos. Melhores left tackles, desculpa. Perde muitos jogos, há algum tempo já que ele não joga uma temporada inteira. Então, é sempre bom você ter pelo menos uma garantia, né? Porque sem o Andrew Thomas, essa linha ofensiva fica muito, muito fraca. Então, hoje você tem quem para jogar de guarda? O Francis Mauigoa já veio titular. Você não quer ter que defender de Daniel Falele, de John Runyan, do próprio Evan Neal, que reassinou com a equipe. Eu gosto dessa escolha do Mauigoa. Era uma escolha que eu vinha cantando há algum tempo. Não sei se era o melhor jogador disponível, porque a próxima escolha, para mim, poderia ter sido uma dos Giants, mas eu achava que o John Harbaugh não ia deixar passar a chance. Não, gente, calma aí. A gente não vai entrar com uma linha ofensiva nessa temporada toda remendada, não. Vamos fazer o negócio certo para proteger o Jackson Dart. Eu sinto que é o New York Giants levando muito em conta o valor posicional, né? Porque... Vamos passar para a próxima escolha, né? Que vocês vão entender o que a gente tá falando. Teve uma troca entre Miami Dolphins e Dallas Cowboys, né? Os Dolphins... Os Cowboys pagaram duas escolhas de quinta rodada, a 177 e a 180, pra subir da 11... subir da 12 pra 11. Que... Sim, pô, Gabriel, subiram uma escolha e tal, mas também é pra impedir que outros times troquem com o Miami Dolphins, né, pra selecionar o jogador que os Cowboys querem, né, e os Cowboys selecionaram o Caleb Downs, safety de Ohio State, que muita gente tinha possivelmente como melhor jogador do draft quando você desconsidera o valor posicional, mas safety é uma posição que tem um valor menor, enquanto, por exemplo, tackle é uma das posições mais valiosas da NFL, né, então parece que os Giants optaram por um jogador de um valor posicional maior. E o Caleb Downs cai no colo do Dallas Cowboys, que precisam de bons defensores. E o Caleb Downs tem potencial para ser o melhor defensor dessa classe, né? Pra mim era o melhor jogador do draft. É um cara que muda o patamar de qualquer defesa. Safety tem um valor posicional menor? Sim, tem, mas a gente tá vendo
um novo safety da NFL, que é uma posição quase híbrida, né? Você pode jogar no fundo do campo, você pode jogar no box, você pode jogar de nickelback. Então, e o Caleb Downs, ele é excelente em tudo. Eu sinto que eu tô sendo uma tecla repetida quando eu falo do Caleb Downs. A gente falou no mock draft, a gente falou no top 5, mas era o meu jogador favorito do draft. E para uma defesa do Dallas Cowboys, que foi tão ruim no ano passado, agora você tem um cara que não só vai resolver a posição dele, mas ele melhora a defesa como um todo. Ele é um cara que, quando ele foi titular com o Nick Saban como true freshman, o Nick Saban, ele chegou em Tuscaloosa, o Nick Saban falou assim, pô, vai lá. E o Nick Saban é um cara conhecido por defensive backs. Aí depois ele transfere para o Ohio State, ele tá fazendo uma função mais de safety tradicional no fundo do campo, e o time começa a ficar meio mal, e tem toda uma reunião com o Ryan Day, com o coordenador defensivo, que a gente tem que deixar esse cara mais perto da ação, a gente tem que deixar esse cara jogar mais solto. E a partir daí ele é o melhor defensive back do país, e foi assim durante toda a temporada. Ganhou o Jim Thorpe no ano passado. Eu gosto bastante dessa escolha. E os Cowboys usarem 2 escolhas de quinta rodada para garantir esse cara, eu não vejo problema nenhum. Provavelmente foi até uma coisa que os Cowboys deixaram meio acordado com o Miami Dolphins. Se acontecer, liga pra gente que a gente cobre, que a gente faz qualquer coisa. Porque eu não duvido que alguém viu que o Down saiu do top 10 e falou, opa, deixa eu ir lá pra cima pra pegar ele. E os Cowboys garantiram o melhor jogador do draft. Verdade. Quer dizer, verdade quanto à troca, né? Eu não concordo, eu prefiro o Sonny Styles, né? Ao invés do Caleb Downs, né? Mas acho que é discutível. 12ª escolha, o Miami Dolphins selecionou o Caden Proctor, offensive tackle de Alabama, um ser humano gigantesco, né? E um cara atlético, recebeu passe, correu com a bola lá em Alabama, né? Também outro cara que ficou muito emocionado ali na hora da escolha. João, o que você achou? Acho que foi a primeira escolha que as pessoas ficaram, pô, Caden Proctor, 12ª escolha, que ele era projetado mais pra baixo, né? Embora o nome dele tenha ganhado tração nos últimos dias, muita gente falando que o Cleveland Browns gostava bastante dele. Ele é um cara muito grande, né? Um cara muito alto, um cara muito, muito pesado, e em determinado momento foi até um problema para ele em Alabama. Ele é listado ali com 350 libras, que eu acho que é tipo o limite para ele jogar na NFL, mas em determinado momento em Alabama ele chegou a estar com 390, que deixava ele muito pesado, muito lento. Um cara tão grande assim, ele tem que se cuidar. Quando ele esteve bem fisicamente, era realmente um tackle muito bom. Ele não tem a velocidade de pés que você espera. Sim, porque é um cara muito, muito grande. Então, vai ser difícil só de contornar ele. Eu acho que é uma escolha muito mais de característica de uma mensagem desse novo regime dos Dolphins do que necessariamente o melhor jogador disponível. Acho que é esse novo regime dos Dolphins querendo solidificar a linha ofensiva, querendo jogadores mais fortes, mais com uma mentalidade diferente, né? Então, ele era o 13º melhor jogador do draft? Não, mas eu consigo entender essa escolha, principalmente num time do Miami Dolphins que tem necessidade em tudo, né? Então, você selecionar um tackle vai ser uma necessidade. O Dolphins era um time que, pô, joga um dardo ali, a posição que cair era uma necessidade, né? Vamos para mais um choque nessa primeira rodada, João. O Los Angeles Rams, com a escolha que eles receberam do Atlanta Falcons pela troca que eles fizeram no ano passado, eles selecionaram o quarterback do futuro, o herdeiro pro Matthew Stafford. Selecionaram Ty Simpson, quarterback da Universidade de Alabama, um quarterback que ele começou a última temporada muito melhor do que ele terminou, né? E, João, te dá um pouco de medo selecionar um quarterback que tem uma temporada como titular na carreira, que passou tanto tempo sem chegar no campo em Alabama? Eu sei que você gosta mais dele do que eu, mas não te assusta um pouco isso, não? Nunca é o ideal, né? Você sempre quer que o cara tenha o máximo de experiência que ele pode ter, principalmente na posição de quarterback. Tem aquela continha do Bill Parcells, se eu não me engano, né? Que todo quarterback tem que ter não sei quantos mil jogos como titular no college football, era 25, alguma coisa assim. Tem que ter sido capitão do time. Ter 4 anos de college football. O Ty Simpson teve 15 só, que é muito pouco, só a última temporada. Começou a temporada muito bem. Começou a fita dele até o meio da temporada, eu achava que ele era o melhor quarterback do draft. Caiu um pouco de rendimento, teve algum problema de lesões, o time de Alabama
meio que ruiu, teve muitos drops, mas eu gosto dele. Inclusive, um fato que o Ian Rapoport trouxe durante a transmissão foi o pai do Ty Simpson, que é um treinador, eles estavam ali na dúvida se ele ia se declarar pro draft ou não. Eles falaram com algumas pessoas relevantes da NFL. Uma delas foi o Les Snead, que era o GM dos Rams. Daí falou que, pô, o que você acha? E segundo o Ian Rapoport, o Les Snead falou assim, com certeza ele é uma escolha de primeira rodada. Acabou que o Les Snead cumpriu com a palavra dele e selecionou o Ty Simpson. A grande questão pra mim eu gosto do Ty Simpson e eu acho que o Los Angeles Rams era o lugar perfeito pra ele, um cara com só 15 jogos como titular, agora ele vai ter 2 anos aí que ele não vai ter pressão nenhuma pra ser titular, porque você tem o Matthew Stafford lá. Então ele vai ter 2, 3 anos aí que ele vai poder só aprender com o Matthew Stafford, com o Sean McVay e se desenvolver no quarterback que eu acho que ele pode ser. A grande questão os Rams foram até final de conferência no ano passado. Eles tinham o Matthew Stafford, que foi o MVP, e é um cara de 38 anos. E eles gastaram umas coisas de primeira rodada para trocar pelo Trent McDuffie. E nunca na história os Rams poderiam ter a 13ª escolha geral. Aconteceu por causa de uma troca muito ousada do Atlanta Falcons no ano passado. Muito burra, né? O que vai ficar com gostinho talvez os Rams fossem um dos times que estavam ali a 2 peças de fazer uma grande investida pelo Super Bowl. E o Ty Simpson é um cara que, embora ele te ajude muito no futuro, você espera, ele não vai te ajudar numa campanha de Super Bowl agora para 2027. Eu vejo muito mais o copo meio cheio aqui de... Pô, você não vai estar numa posição de selecionar um quarterback como esse, né? Então eu acho que é melhor você ser proativo. Se você acredita no Ty Simpson, ser proativo que ele pode ser o substituto do Matthew Stafford. Mas em termos de quarterback, qual quarterback que é a sua comparação do Ty Simpson? Porque eu sinto que algumas pessoas acreditam mais nas ferramentas físicas, outras acham que é um pouco mais limitado. O que você vê? Qual a sua comparação do Ty Simpson? A comparação que eu usei nesse processo foi o Brock Purdy. Eu acho que ele é um cara muito parecido. É um cara que ele não tem medo de atacar o meio de campo. É um cara que domina esses Tipo Eric lançamentos em Pulgar. camadas. Não tem medo de atacar o meio de campo. É a primeira de duas comparações com os jogadores do Flamengo que a gente vai fazer nesse draft. Exatamente. Não tem medo de... Ele domina esses lançamentos em camadas, né? Esse layer throws, que é a bola entre o linebacker e o safety. As ferramentas... Ele não é o quarterback mais prototípico da NFL. Ele é um pouco mais baixo, um pouco mais magro. Mas o Brock Purdy também era esse cara. Então, e ele mostrou que tem como você ser não só um bom quarterback na NFL, quarterback de elite, quarterback de Super Bowl, assim. Então, acho que tem potencial, sim, pro Ty Simpson se evoluir até o quarterback titular do Los Angeles Rams daqui a 2 anos, por aí. Vamos passar para a 14ª escolha agora. O Baltimore Ravens fez a escolha... A escolha mais manjada desse draft, né? Depois do Fernando Mendoza. Depois do Fernando Mendoza, acho que era a mais manjada mesmo. O Vega Ioane, né? O Olaiva Vega Ioane, guarde da Universidade de Penn State. Os Ravens que perderam o seu melhor jogador de interior da linha ofensiva, né? O Tyler Linderbaum, claro que é outra posição. O Tyler Linderbaum era center, né? Agora tá no Baltimore tá no Las Vegas Raiders agora. Eles selecionam o jogador que era consenso, melhor guarde. E beleza, é uma escolha chata, mas era uma necessidade. Um cara extremamente forte que empurra seres humanos, que abre caminhos no jogo terrestre. E eu acho que é um dos jogadores mais seguros desse draft, João. Acho difícil um mundo que o Ioane não é um guarde segundo time All-Pro em algum momento da carreira. É uma escolha... Sempre tem... o Mendoza é muito fácil a gente prever porque é a primeira escolha geral. Mas sempre tem algumas escolhas ali no meio do draft que a gente fala, pô, isso aqui tem pouca chance de não acontecer. E o Lavaveng Ioane pro Baltimore Ravens parecia que era uma dessas. É uma escolha que parece um Baltimore Ravens, né? Um cara ali que imediatamente ele vai ser titular, vai ser um dos melhores jogadores da NFL. E o Baltimore Ravens tem feito isso nos últimos anos. Que é tipo... Não, a gente vai ficar aqui esperar e vai draftar o melhor jogador disponível sem se preocupar muito com o valor posicional. Fizeram isso com o próprio Tyler Linderbaum, que era um cara que caiu até eles, porque é um center, mas era disparado o melhor jogador de linha ofensiva daquele draft. Fizeram isso com o Kyle Hamilton, que é um safety, quando você não pode draftar um safety? O Kyle Hamilton hoje é o melhor safety da NFL.
Então, agora eles fazem isso com o Veglione. E, de novo, parece que é uma escolha que está sendo cantada aí há 3 meses. Parece que o Baltimore Ravens preencheu o cartão dessa escolha há 3 meses e não olhou para trás em nenhum Sim. momento. E olha que tinha caras como o Ruben Ben Jr. disponível nesse momento. E era um cara que poderia aparecer pro Baltimore Ravens, mas acho que o Veglione talvez. Talvez não. Acho que o Veglione é a escolha mais segura desse draft. Acho que nenhuma outra escolha você tem tanta certeza que vai dar certo quanto essa. Eu acho que com certeza tá na discussão, pelo menos. A gente vai seguir aqui, mas antes de lembrar pro pessoal que tá assistindo, escutando o podcast pela primeira vez, se inscreva, deixa like, deixa comentário se você estiver no YouTube, segue, deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você tá usando. Estamos aqui gravando 1h da manhã nesse momento, mostra aqui o nosso comprometimento em trazer a melhor cobertura possível da NFL. Vamos passar pra 15ª escolha, que o Tampa Bay Buccaneers selecionou o Ruben Ben Jr., edge rusher da Universidade de Miami, que foi o melhor defensor da última temporada do futebol americano universitário, produtivo, chega na época das medições, algo que já preocupava, ele mede, não é só que o braço dele é curto, ele é o edge rusher com o braço mais curto, selecionado na primeira rodada do draft em muito tempo. E é um cara que tem a produção, João, mas tem essa limitação física, né? Que é a questão do... Ele é ultra forte, ele é... Sim, o tamanho dele ele é estranho o quão forte ele é, né? Mas ele tem esse braço mais curto. Pro Tampa Bay Buccaneers na 15ª escolha, mesmo que chega em campo, você vê, ele não consegue competir no mesmo nível contra tackles da NFL porque eles são muito maiores que ele. Mesmo que isso aconteça, eu acho que é uma excelente escolha do Tampa Bay Buccaneers, porque eu acho que na 15ª você selecionar um cara que foi o melhor edge rusher na temporada do futebol americano universitário, eu acho que é um excelente valor. Eu gosto muito dessa escolha pro Bucs. Chegou um momento que o Ruben Ben passou de ser um perigo para ser uma oportunidade, né? As medidas afastaram ele ali do top 10, afastaram ele ali das primeiras escolhas, quando ele, em algum momento, parecia que ele poderia estar ali na conversa para ser talvez a segunda escolha geral. Mas chegou na 15ª escolha e o Baltimore Ravens, o Tampa Bay Buccaneers é um time que tinha muitas necessidades e tinha necessidade de edge rusher. Virou meio que agora é uma oportunidade. A gente está draftando um cara que é muito forte, que teve uma temporada muito boa por Miami. Claro, tem questões físicas que a gente tá na dúvida, mas eu acho que ele é um jogador de chão muito alto. Ele vai ser a dúvida que eu tinha com o David Bailey, eu não tenho com o Ruben Ben Jr. Ele vai ser um edge rusher de 3 descidas e vai ser um dos melhores da NFL nisso. Até com o jogo terrestre. Eu não sei se ele vai chegar ao ponto de ser um cara de 10, 12 saques por ano na NFL. Porque realmente as questões físicas podem limitar esse potencial. Mas em ser um defensive end de verdade na NFL, acho que ele vai ter uma carreira muito longa e muito produtiva. Ele vai ser aquele cara clássico de jogar com as duas mãos no chão, né? E eu acho que vai ser um baita defensor contra o jogo terrestre. Vamos ver, né? Porque ele já... O comprimento do braço dele já era algo que... ele conseguia contornar no futebol americano universitário, né? E, pra quem tá assistindo, né? A NFL usou uma péssima foto dele aqui. Ele tá parecendo bem calvo aqui, né? Ele parece que tem, sei lá, 35 anos nessa foto. A NFL não ajudou ele com essa foto. Vamos avançar agora pra 16ª escolha. O seu New York Jets, João, selecionou o Kenyon Sadiq, tight end da Universidade de Oregon, extremamente veloz. O New York Jets ainda precisa de reforços nas skill positions. Traz o Kenyon Sadiq, que era destacado o tight end número 1. O João tá tossindo nesse momento. Eu joguei bem na hora que ele foi tossir. Mas, João, você gosta do Kenyon Sadiq? Era o melhor tight end do draft, né? Um tight end super atlético. Foi muito bem no combine, correu muito rápido. A comparação dele é com o Vernon Davis, que acaba sendo a comparação para todo o tight end que é muito atlético. Ele não é o maior tight end do mundo, talvez tenha um pouco de... Se o tight end é bom bloqueando, ele é o George Kittle. Se ele é bom recebendo, ele é o Travis Kelce. Ele é mais Travis Kelce.
se ele é muito atlético, mas ele é mais atlético que esses dois. Sim. Mas também ele é mais atlético que a maioria dos seres humanos, que já... Exatamente. Deu um show no Combine. Ele não sei se ele vai ser ideal ali na linha de scrimmage, como aquele wide tight end tradicional que vai, às vezes, até bloquear. Mas nas outras funções, às vezes como catchback, às vezes ele como fullback, e só recebendo passes, eu acho que ele melhora bastante esse jogo aéreo dos Jets, que precisavam de alguma injeção nesse grupo de skill position, que era basicamente Garrett Wilson, Mason Taylor e Pai Nosso que está no céu. Então, chegou com algumas opções nessa escolha, tinha o McAlema disponível, tinha o Mark Cooper Jr. disponível. Os Jets consideraram o Kenyon Sadiq a melhor delas. Vamos passar agora para a 17ª escolha. O Detroit Lions selecionou... É uma escolha que telegrafa os planos da equipe para a temporada, né? Até um ponto que a gente tava conversando, você falou, né, João? Eles selecionaram... Acho que você falou no grupo do podcast, né? Eles selecionaram o Blake Miller, offensive tackle de Clemson. Right tackle, né, João? E ao que tudo indica... É o plano mesmo do Detroit Lions mover o Penei Sewell, ele que é o melhor right tackle da NFL, com a saída do Taylor Decker, mover o Penei Sewell pro lado esquerdo e o Blake Miller ser o titular no lado direito, né? Parece ser esse o plano, né? O Blake Miller jogou 54 jogos como right tackle em Clemson. Não era aquele cara, jogou aqui, ou o Spencer Vano, por exemplo, jogou de left tackle, depois jogou de right tackle. Não, o Blake Miller jogou só de right tackle, e eu acho que isso... Você tinha outros nomes no board ali, como Moron Freeling, que poderia ser um cara que draftado na frente do Blake Miller, Maxi Hunter, mas eu acho que isso diz bastante que não. Eles não queriam um tackle, eles queriam um right tackle, porque o Penei Sewell vai ser o left tackle do futuro. E o Blake Miller é um cara muito consistente, né? Eu acho que ele nunca vai ser um dos melhores tackles da NFL, mas ele vai ser sempre muito seguro, como ele foi em Clemson. Vamos passar agora para a 18ª escolha. Dito que foi uma das escolhas mais surpreendentes, eu diria. Nessa primeira rodada, o Minnesota Vikings selecionou Caleb Banks, defensive tackle da Universidade da Flórida, um jogador que talvez o defensive tackle mais talentoso desse draft, com maior potencial, mas questões de inconsistência e questão de lesão, né? Ele perdeu uma parte da temporada passada por uma lesão no pé. Eu sei que ele não era um dos seus favoritos, né, João? Não é nenhuma questão de ser favoritos, é um risco muito grande o Caleb Banks. O Caleb Banks foi uma tentativa do Minnesota Vikings aqui de rebater um home run com essa escolha. Não tem meio termo. Lá não tem, o Caleb Banks vai ser um defensive tackle aqui, ok. Ou ele vai ser um excelente defensive tackle, ou ele não vai conseguir entrar em campo, porque muitos problemas físicos, é um cara ali muito pesado, 330 libras, com problemas no pé. Você sempre fica com medo em relação a esses caras, porque a tendência é só piorar. Ele não vai ficar mais leve, ele vai ter que ser mais... Vai ter que jogar mais forte, mais pesado na NFL. Não conseguiu ficar saudável na última temporada, teve menos 100 snaps por Flórida, foi muito bem no combine, mas aí machucou o pé de novo. Aí você fica, é uma lesão no pé que é recorrente, então pode ser um problema sério. Quando ele consegue alinhar tudo, estar saudável e alinhar a questão técnica, ele ainda tem um pouquinho de dificuldade, é o melhor defensive tackle da classe. É um cara que você vê o potencial de ser possível All-Pro, porque fisicamente ele é muito diferente que todos os outros. Mas a questão é o quando você vai conseguir ter ele fisicamente bem e o quando ele ainda precisa de um pouquinho de refino para virar um dos melhores defensive tackles da liga. É uma escolha bem arriscada do Minnesota Vikings. Eu achava que o Minnesota Vikings ia tentar uma coisa mais feijão com arroz. O Dylan Tilleman, por exemplo, estava disponível e era uma escolha que era consistentemente mocada aqui. Era ele e o Vega Ioane nos Ravens, né? Dessa segunda parte aqui, das mais manjadas. Eu acho que tem potencial, mas... Sei lá, o Brian Flores... vamos ver se ele... Ele deve ter alguma influência nessa escolha. Vamos passar agora pra escolha 19 do Carolina Panthers. Uma escolha que eu gostei bastante. Eles selecionaram o Moron Freeling, offensive tackle da Universidade da Geórgia, e um cara que é bem jovem, mas eu sinto que ele é bem avançado tecnicamente para um jogador tão jovem. Eu acho que ele tem que ficar mais forte
Mas, de novo, ele é muito jovem, acho que ele tem tempo pra ganhar esse corpo. O Panthers, reta final da temporada, foi no jogo dos playoffs, né? Que o Ike Ekwonu sofre uma lesão séria no joelho, a gente não sabe como é que vai ser o Ike Ekwonu seguindo em frente. Então, eu sei que o torcedor dos Panthers... o contrato dele acaba, né? O contrato dele acaba antes dele voltar de lesão. O torcedor dos Panthers pensa, putz, a gente viu o time que foi ano passado, a gente quer trazer uma outra posição. Eu sei que pode ser um pouco chato. Você, teoricamente, você tá substituindo um cara que já era um titular ok, né? No Ike Ekwonu. Mas eu acho que o Morrow Freeling, eu acho que ele tem potencial para ser um excelente tackle na NFL. Eu achei que ele sairia mais cedo. E eu acho que ele pode jogar eventualmente também dos dois lados, como tackle do lado esquerdo, como lado direito. Gosto dessa escolha pros Panthers. A grande questão pra mim é você não sabe o futuro do Ike Ekwonu, né? Que quando esteve saudável é um bom left tackle, mas também não é um cara que você fala, vamos parar tudo e esperar o Ike Ekwonu voltar. Não era um cara que estava estabelecido como um dos 10 melhores tackles da NFL. Então é válido você tentar melhorar essa posição. Sem ele, você fica na dúvida ali. Você precisa proteger o Bryce Young. O Bryce Young é um cara, até pela estatura, pela falta de massa corporal, é um cara que você não pode deixar ele ali a Deus dará, se vira aí atrás. Não, ele tem que ser um pouquinho protegido. E acho que o Morrow Freeling é uma escolha pensando nisso. É um cara que... Ele é teco, não é um cara que você vai... vamos ver como ele vai ser de guarda. Não, ele é teco. Tem que ficar mais forte, tem problema ali com força, mas acho que ele tem potencial para se desenvolver. Mas é uma escolha que mostra o quão confiante ou não confiante os Panthers estão no futuro do Ike Ekwonu, né? Seja no time, seja em relação à lesão, seja, como eu falei, é um cara que tá com o contrato acabando agora, então eles já resolvem esse problema nesse draft. Vamos passar para a 20ª escolha agora. Teve uma troca. O Philadelphia Eagles subiu para selecionar o wide receiver Makai Lemon. Vamos passar pelos termos aqui da troca. Você lembra a última vez que os Eagles trocaram com os Cowboys no draft? Foi pra selecionar o Devonta Smith. Trocaram pra frente do New York Giants pra selecionar o Devonta Smith, lembro muito bem. E os Cowboys selecionaram o Micah Parsons, que eles trocaram por essa 20ª escolha. Verdade. Os Cowboys, que mandaram 2 escolhas de 5ª rodada pra subir pelo Caleb Downs, receberam 2 escolhas de 4ª rodada pra subir. Os Cowboys deram a 20 pros Eagles. Os Eagles pagaram 2 escolhas de 4ª rodada pra subir 3 escolhas. Achei que os Eagles pagaram um pouco caro aqui. Eu achei uma boa troca pro Dallas Cowboys. Antes de falar sobre o Makai Lemon, João, o A.J. Brown já é o wide receiver do New England Patriots na Austrália? Porque os Eagles sobem por um wide receiver no meio de toda essa especulação sobre o futuro do A.J. Brown. Eles contrataram um wide receiver no mercado de free agents, trocaram pelo Dontavius Wicks. Já dá pra dizer que o A.J. Brown é o wide receiver dos Patriots lá na Austrália? Certamente os Eagles estão trabalhando, estão operando como se o A.J. Brown não fosse jogar mais uma descida sequer pelo Philadelphia Eagles, né? Se vai acontecer, o que vai acontecer, o futuro a Deus pertence, mas nesse momento os Eagles trabalham como se o A.J. Brown não fosse parte do elenco, o que eu acho justo, é um cara que deu indícios claros que quer ser trocado, não quer estar ali. Os Eagles veem o Makai Lemon caindo, e talvez pagaram um pouquinho caro, mas eles se movimentam para garantir o cara que, para muitos, era ali um cara que fechava um top 3 de wide receivers, né? A gente teve o Carnell Tate, o Jordan Tyson saindo no top 8, e o Makai Lemon acabou caindo um pouquinho. Fisicamente é um pouco mais limitado, tem dúvidas se ele vai conseguir ser um wide receiver 1 de verdade, aquele outside receiver, ou se ele vai ser só um cara que vai operar no slot, mas ali pelo valor eu gosto dessa escolha para os Eagles, e parece mais um caso que a gente sempre fala dos Eagles, né? Daqui a 3 anos fala, puta, como é que deixaram uma Makai Lemon para os Eagles? Como foi com o Quinion Mitchell, como foi com o Cooper DeJean, e era um cara que a gente vinha falando há algum tempo, poderia ser uma escolha top 10, saiu na 20. O Makai Lemon, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que o piso dele é ser um slot receiver muito bom na NFL. E aí a gente vai ver o que ele pode fazer como outside, né? Vamos passar para a 21ª escolha agora. É a escolha do time
que recebeu o draft, né? O Pittsburgh Steelers, o draft foi realizado em Pittsburgh, e eles selecionaram um dos jogadores que eu achava que iria pro Philadelphia Eagles, né? Que é o offensive tackle Maxi Henachor, outro cara que eu vou ter que trabalhar aqui na pronúncia, né? Durante a off-season. Um jogador que eu gostava bastante, é um cara que joga futebol americano há muito pouco tempo, era um jogador de basquete, né, no high school e tal, começou tarde a jogar futebol americano, mas é um tackle que de repente pode ser que jogue de guard, mas acho que o potencial dele maior como tackle, extremamente ágil, né, tackle é uma posição que você ter agilidade é muito importante, né, porque você vai marcar edge rushers que são hiper atléticos. E beleza, ele tá muito longe de um produto final, vai ter que ser desenvolvido, mas eu acho que as ferramentas físicas e essa agilidade dele, de jogador de basquete, você não tem como ensinar pra um offensive tackle, e ele tem isso. E ele tem as ferramentas físicas, né? A gente, desde do ano passado, com o Will Campbell, tudo, a gente debate muito tamanho de braço, ele tem os braços excelente para a posição, ele tem o físico excelente, como você falou, o problema dele é a experiência, é um cara que não jogou futebol americano, joga futebol americano o quê? Há 3, 4 anos. Era jogador de basquete, então você vai ter que desenvolver ele um pouquinho, mas o potencial, talvez ele seja o offensive tackle com mais potencial dessa classe, porque, de novo, ele foi ficando melhor a cada ano, e você vê tudo, você tem ferramenta física, você tem agilidade, você tem força, você tem tamanho, então é uma escolha. O Pittsburgh Steelers, ele meio que se especializou nisso, né? Em fazer escolhas que não são tão sexys, não são escolhas que você, nossa, olha só, mas são escolhas que fundamentalmente são boas. E eu acho que é mais uma dessa. E tem toda a questão do Brother Jones, né? Ele tá lidando com uma lesão no pescoço, né? Então... Ele também não vinha jogando bem antes, né? Então você precisa de outro tackle. E só pra quem tava assistindo, a arte do site da NFL tava colocando ele como 20ª escolha. A arte estava errada, tá? Ele foi a escolha número 21. Vamos passar agora pro Los Angeles Chargers. Vamos ver se o Los Angeles Chargers fez uma escolha boa. Cara, eu sou maior defensor do Justin Herbert e eu fico entrando... É que eu acho como meme, eu acho muito boa essa questão do if, do se, e eu acabo entrando na do João. Eles selecionaram o Akeem Messidor, edge rusher da Universidade de Miami. Era uma necessidade óbvia da equipe. A equipe ainda tem o Khalil Mack, mas abriu mão na última off-season do Joey Bosa. Precisa de mais pass rusher. O que você achou? O que você acha do Akeem Messidor e o encaixe dele com os Chargers? Eu gosto muito do Akeem Messidor. Era um dos meus edge rushers favoritos dessa classe. O problema é que ele tem 25 anos, né? Então, essa era a grande questão relacionada a ele. Mas o valor dessa escolha eu gosto bastante. Eu acho que era por ali que o Akeem Messidor tem que sair mesmo. Era o melhor edge rusher disponível, na minha opinião. É um cara que foi melhorando bastante. Teve muitos problemas de lesões no começo da carreira dele no college, o que fez ele ficar bastante tempo no college, mas melhorou muito em Miami nesse ano. Ele e o Ruben May fizeram uma dupla extraordinária. Era ali, às vezes até o Akeem Messidor parecia ser o cara mais prototípico, com ferramentas físicas melhores que o Ruben May. O Ruben May era uma força espetacular, mas o Akeem Messidor era o edge mais clássico. E ele também tinha capacidade ele começou a carreira dele como defensive tackle, ele tem capacidade de jogar ali no interior da linha ofensiva. A grande questão é, um cara de 25 anos... Ele melhorou ou ele era um adulto de 25 anos jogando contra garoto de 19, 20 anos? Tem um pouco disso também, mas hoje em dia eu acho que não tem. Hoje em dia eu acho que isso não faz, porque ele jogou bem em jogos grandes, jogou bem contra o Ohio State, jogou bem contra a Indiana. Então não é como se ele estivesse enfrentando. Vem cá, garoto 3 estrelas, 18 anos. Tá enfrentando uns caras que ou vão ser draftados esse ano, ou vão ser draftados ano que vem. Então ele melhorou. Eu acho que é uma boa escolha. Um exemplo que eu ia citar, o Tuipoloto, que é o outro edge rusher do Chargers, que foi muito bem no ano passado, já tá aí, daqui a pouco ele vai renovar o contrato. Ele tem 23 anos, o Akeem Messidor já chega mais velho que ele, né, nesse time, mas como jogador, simplesmente eu gosto da escolha. Os Chargers precisavam, né, de novo, eles vão ter que substituir... Perderam o Odafe Oweh nessa off-season, né? Eles vão ter que substituir o Khalil Mack, trocaram pelo Odafe Oweh no meio da off-season, no meio da temporada, porque eles sentiram que eles precisavam de mais um edge rusher, né, e o Khalil Mack tem 2 anos, quase se aposentou já nessa off-season, né, então
era importante trazer mais um edge rusher. Vamos passar agora para a escolha do Dallas Cowboys, né, que selecionou um dos favoritos de João Eduardo Dutra e Ana Carolina Brasil, se eu não me engano, Malachi Lawrence, edge rusher da Universidade de UCF. O que você vê no Malachi Lawrence aqui, João? E é o novo Micah Parsons pro Dallas Cowboys? Comparação de leve aqui. Não sei se vai ser o novo Micah Parsons, mas o Malachi Lawrence é um cara que eu gostava muito pelo potencial que ele apresentava, né? Uma mistura de tamanho, de velocidade, de atleticismo, de explosão. Ele tem tudo que você quer de um edge rusher. Era um dos caras que foi muito bem no Combine. Precisa melhorar um pouquinho a técnica dele, que não é das melhores. Se fosse das melhores, o Malachi Lawrence seria a segunda escolha geral, porque de resto ele tem tudo. Ele tem o atleticismo que você espera de edge rusher, tem aquele primeiro passe explosivo, tem a velocidade, ele tem aquela flexibilidade de ganhar na curva ali do tackle, né? Mas o plano de pass rush dele ainda é um pouco limitado. Eu acho que por isso que fez ele cair um pouquinho. Mas em questões físicas, em questão de potencial, o Malachi Lawrence tem tudo para ser um dos melhores edge rushers dessa classe. Vamos passar agora para a 24ª escolha. O Cleveland Browns no relógio selecionou o wide receiver que eu sinto que é meio que o queridinho de muita gente que eu acompanho, assim, que eu respeito a opinião, que é o Casey Concepcion, wide receiver de Texas A&M, né? João, por que todo mundo gosta de um wide receiver que tem um índice de drops tão alto quanto o Casey Concepcion? Eu sei que ele é super ágil, corre bem rotas e tal, mas esse número alto dele de drops, a porcentagem alta dele de drops, me preocupa. Eu não tinha ele no meu top 5, provavelmente não seria nem meu top 7 wide receivers. O Casey Concepcion, os drops vão ser um problema. Tem que corrigir isso. Mas eu acho que ele é elite em separação. Ele é um dos melhores separadores dessa classe, em ganhar as rotas. Eu acho que ele não é o cara mais rápido, no sentido puro da palavra, não correu o tiro de 40 jardas mais rápido, mas em questão de acelerar e desacelerar, de ganhar a rota e ganhar a separação, eu acho que ele era um dos melhores dessa classe. Por isso que muita gente via esse potencial nele, porque fala, tudo bem, os drops são um problema, mas se a gente corrigir isso, a gente tem um cara que é muito bom se separando, muito bom dando um passe mais fácil para o quarterback, e também é muito bom depois da recepção. Então acho que por causa disso que ele ganhou, ele acabou sendo escolhido na primeira rodada. Porque, de novo, como separador, como ganhando rotas, como explosão ali no meio de campo para fazer um corte para dentro, um corte para fora, saindo da linha de scrimmage, ele é muito diferente. A gente falou sobre referências aos jogadores do Flamengo, né? Ele é o João Gomes do draft, né? Porque ele abertamente, ele é gago, né? E até escreveu uma carta que ele cita isso, né? Sim, ele é gago, assim como o João Gomes, ele também é um cara que tá na campanha aí pela conscientização dos gagos. Ele fez uma carta antes do draft, falando pros times draftar ele, que ele é o melhor wide receiver da classe. Terminou com, tipo, gaguejei, tipo, did I stutter? A comparação com o João Gomes é válida por causa disso. Tomara que ele não arranhe o carro de ninguém, né? Não arranhe o carro agora do Shadow Sanders, alguma coisa assim. É o carro do Myles Garrett, né? Vamos passar agora para a 25ª escolha, que é uma das minhas escolhas favoritas também, né? Nesse draft. Era um jogador que eu gostava bastante. O Chicago Bears selecionou o safety Dylan Thieneman, da Universidade de Oregon, que é foda porque ele entra no draft num ano que você tem um prospecto geracional como Caleb Downs, né? E eu sinto que na reta final do draft o pessoal começou a falar um pouco mais do Dylan Thieneman, mas é um cara que estava projetado até para sair mais alto, e eu acho que a versatilidade que ele tem de jogar múltiplas posições como defensive back, eu acho que é um trunfo muito grande que vai ser muito importante para essa defesa do Chicago Bears. O Thieneman, talvez até um pouco inspirado no Caleb Downs, em algum momento em Oregon, ele falou assim, vamos usar esse cara como Caleb Downs, tipo, o cara que pode jogar diversas posições ali, você quer ele mais perto da ação, mas eu acho que na NFL ele vai ser um verdadeiro free safety, né? Eu acho que
o alcance dele no fundo do campo, como um verdadeiro center field ali, é muito bom. Ele fez muito isso em Purdue antes de se transferir para Oregon. É um jogador que eu gostava bastante também, achei que ia sair mais cedo. Em algum momento eu vi até gente, pô, será que o Tillman e Dawes é tão separado assim? Acabou que ele vai pro Chicago Bears, que teve o Kevin Byard, que teve muitas interceptações no ano passado. Agora você tem o Tillman, que vai ser esse novo patrulhador ali do fundo do campo. Mas, de novo, cara versátil, pode jogar no box, pode jogar de nickel. Agora que a NFL tá transicionando para esses cornerbacks nickels maiores, muitos safes estão fazendo essa função. O Dylan Tillman pode fazer essa função. Uma escolha que eu gostei bastante também. Vamos passar para a 26ª escolha, na qual tivemos uma troca. O Houston Texans subiu para selecionar o guard. Como é que tá errado aqui? Eu fiz. Eu não sei se eu fiz arte para essa troca. Peço desculpas aos torcedores do Houston Texans. Eu fiz sim, pô. Eu lembro que eu fiz, caramba. Tá aqui, eu fiz. Vamos botar aqui na tela. Eles trocaram com o Buffalo Bills. Os Houston Texans, eles... tá errado aqui. Tá tudo errado aqui, esquece. Eles subiram pra selecionar o Kevlan Outlet, né? O guard da Universidade de Georgia Tech, que não era projetado para ser o segundo guard selecionado, João. Pegou bastante gente de surpresa. Acho que em termos... Assim, eu não tô dizendo necessariamente que vai ser uma escolha ruim, mas em termos de jogador selecionado versus qual que era o ranking dele no consenso, assim, nas projeções, uma das maiores discrepâncias nessa primeira rodada, né? O Keelan Rutledge, ele tava ali na segunda prateleira de guard, né? A gente acabou falando mais do Chase Bisontes, do Emmanuel Pregnon, mas eu acho que ele tava ali junto com eles, tem muita diferença não. Ele ganhou também um pouquinho de tração nas últimas semanas, a gente falando, o Keelan Rutledge pode ser um cara que vai aparecer na primeira rodada. E um time do Houston Texans é um time que tem poucas necessidades. E eu acho que guards era uma delas. Você trouxe o Wyatt Teller, mas você não sabe o quanto você vai poder contar com o Wyatt Teller. É um cara que já tá mais velho. Você tem o Ed Ringer, que é um jogador ok no outra posição de guard. Acho que o Keelan Rutledge, ele traz um atleticismo, ele traz ali um potencial diferente para a posição de guard. Não é a escolha mais valiosa do mundo? Não é, ainda mais você teve que trocar para cima para fazer isso, ainda mais com o Chase Bisontes e o Emmanuel Pregnon ainda disponíveis. Então não era como se o Houston Texans ia perder os guards dessa prateleira. Mas eu consigo entender essa escolha. Eles identificaram o Keelan Rutledge ali, depois do Ioane, como principal jogador de interior de linha ofensiva, e foram atrás dele. Para um time que, de novo, não tem muitas necessidades. Então, o Houston Texans eu acho que era ok fazer essa escolha. E os termos da troca aqui, o Buffalo Bills, o Houston Texans mandou a escolha de primeira rodada deles, uma escolha de terceira e uma escolha de quinta rodada, pela escolha de primeira rodada e de terceira rodada do Buffalo Bills, né? Que basicamente o Houston Texans, o Buffalo Bills sobe da 91 para 69 na terceira rodada. E recebe também uma quinta rodada. É uma quinta rodada ali de troco nesse negócio. Vamos passar agora para a escolha número 27, que é o Miami Dolphins, que eles selecionam o cornerback Chris Johnson, de San Diego State. É um prospecto que eu gosto bastante. Acho ele um cornerback profissional da bola, um jogo super limpo, cara que comete muito pouca falta. E, de novo, aquilo que a gente falou na outra escolha dos Dolphins, né? Tudo é necessidade pro Miami Dolphins, né? Então, não tem muito como dizer aqui que não é uma necessidade. Dito isso, pagaram caro, né? Pagaram caro pra subir pelo Chris Johnson. Eles deram uma terceira rodada pro 49ers, que era o dono da 27ª escolha. Receberam de volta uma quarta rodada, que parece pouco, mas para subir 3 escolhas na primeira rodada, eles basicamente abriram mão de 48 posições ali entre a terceira e a quarta rodada. Achei que o Miami Dolphins... Eu gosto bastante do jogador, mas o Miami Dolphins pagou bem caro. No final das contas, o draft dos Dolphins, nessa primeira rodada, são jogadores bons, que eu entendo as escolhas, mas você vai ficar coçando a cabeça em relação ao valor deles, né? Você seleciona o Caden Proctor ali na 12, e agora o Chris Johnson, que era
tudo bem, eu acho um bom jogador, vai ter um problema ali no press coverage, eu não sei se ele tem físico para isso, e você questiona também o nível de competição que ele enfrentou em San Diego State, mas de resto ele tem atleticismo, acho que ele tem ali a técnica, ele consegue jogar dentro, consegue jogar no slot, mas eu não sei, não era o Ele é bom em jogar segundo. dentro, João. É, é. Eu não sei se ele era o segundo cornerback da classe, tá? A gente já citou aqui o Germano McCoy, que o problema é médico, não é uma questão de jogador. Mas ainda assim, você tinha outros caras que os Dolphins, eu não sei se eles precisavam trocar para cima para garantir o Chris Johnson. Assim, tinha outros caras que eu considerava melhor, que eles poderiam tentar. Mas no final das contas, você vai olhar muito pelo valor dessa classe dos Dolphins. Kaden Proctor e Chris Johnson na primeira rodada. Na 28ª escolha, o New England Patriots subiu. Eles que tinham a escolha número 31, né? Que, aliás, quer falar da história do Mike Vrabel, João? Porque em determinado momento parecia que a equipe iria trocar a escolha pra sair da primeira rodada pro Mike Vrabel não ter que dar entrevista. Ele concedeu uma entrevista coletiva, a gente tava na live, a gente acompanhou ao vivo a entrevista coletiva dele, eu, o João e a Ana. A gente achava que ele ia pedir demissão, né? Pra quem não sabe, o Mike Vrabel, né, treinador do New England Patriots, ele... hoje saíram fotos confirmando o que ele já era acusado dele ter um caso com a repórter, que é uma das 5 principais repórteres cobrindo a NFL, né? Acho que é Adam Schefter, Ian Rapoport, Tom Pelissero, ela e o Jordan Schultz. Acho que são top 5 insiders, né? E inicialmente eles negaram, mas aí surgiram fotos deles num bar ali em 2020, então vê que é algo antigo, e ela foi demitida, quer dizer, não foi demitida, pediu demissão do The Athletic, né? E a gente achou que ele ia pedir demissão, porque pega muito mal, é uma distração pro New England Patriots e tal, mas ele basicamente vai se afastar da equipe nesse final de semana, né? Não vai participar do terceiro dia do draft e assumir o erro e tal, não sei o quê. É uma história meio TV Fama, né? Mas a gente fala porque é algo que tá impactando a vida esportiva do New England Patriots. Mas enfim, a equipe sobe no draft, ela faz uma troca com o Buffalo Bills. Eles mandam uma 4ª rodada pra subir da escolha 31 para 28 e selecionam o Caleb Lomo, offensive tackle da Universidade de Utah. João, não tem a ver necessariamente com o Will Campbell, né? O Caleb Lomo ser a escolha aqui, né? Não, o Will Campbell vai ficar marcado por esses playoffs que ele fez, mas o right tackle de New England é Morgan Moses, né? Que é um veteranaço já na NFL, foi bem no ano passado, mas ainda assim não é um cara que você pode contar, não sei nem se para o futuro próximo, ainda mais para o futuro a médio prazo. Então é sempre bom você já ter um cara ali preparado para essa posição, porque o Morgan Moses você não sabe se ele vai te entregar 17 jogos. E caso aconteça do Will Campbell continuar mal, sempre você vai ter ali o quebra em caso de emergência, o Will Campbell guard, e você agora tem o Caleb Long para jogar de left tackle. O Caleb Long, eu acho que ele tá ali na mesma prateleira do Moron Freeling, que é um cara que é muito... ele é prototípico, o tackle de verdade, ele tem os braços longos, ele tem a altura necessária, mas tem que se desenvolver um pouquinho mais. Eu acho que ficar um pouquinho mais forte. Ele era melhor contra o passe do que contra o jogo terrestre, mas potencial, acho que era ele ali, o Moron Freeling e o Maxi Henninger como os verdadeiros tackles com potencial, mas que ainda tinha um trabalhinho para fazer nesse meio do caminho. Com a escolha número 29, o Kansas City Chiefs selecionou o defensive tackle da Universidade de Clemson, Peter Woods, que acho que a maioria das pessoas tinha ele como defensive tackle número 1. Foda que se você usar essa escolha, vou medir essa escolha aqui pra... Ele vai ser o substituto do Chris Jones, né? Tipo, pô, um dos melhores defensive tackles de todos os tempos, né? Mas linha defensiva era um setor que os Chiefs precisavam. Não necessariamente a gente olhava pro interior, né? Mas acho que é um argumento aqui pra dizer que ele era o melhor disponível aqui pros Chiefs. Sim, os Chiefs foram agressivos na defesa, né? Eles trocaram pelo Massoud Delane. E o Peter Woods provavelmente era o melhor jogador ali de linha defensiva disponível. Os edge rushers tinham uma quedinha ali depois do Malachi Lawrence, pelo menos para mim.
O Peter Woods, o Peter Woods de 2024, excelente jogador. Para mim era o melhor defensive tackle da classe, possível escolha top 10. 2025 ele teve uma queda bem grande, teve problemas ali, ele tem problemas físicos, o braço dele não é tão longo, não é tão pesado quanto você gostaria que um defensive tackle fosse, ele não vai conseguir jogar de nose tackle, ele não vai conseguir, vai ser aquele cara que vai ocupar espaço, que vai ocupar bloqueadores, mas eu acho que ele tem potencial para se desenvolver, principalmente num pass rush como defensive tackle, e que é a especialidade do Chris Jones. Então é um cara que vai ajudar agora, ali do lado do Chris Jones, mas que você espera que no futuro ele possa ser o substituto dele. Vamos passar para a 30ª escolha agora. João, o seu New York Jets selecionou o wide receiver Omar Cooper Jr. Eles subiram no draft para selecionar o Omar Cooper Jr. Que a maioria das pessoas tinha ele como wide receiver 4, né? Depois do Big Tree ali, Carnell Tate, o meu cachorro nesse momento acordou, tá fazendo um pouquinho de barulho. Carnell Tate, Jordan Tyson e o Makai Lemon. O Mark Cooper era meio que consenso wide receiver 4 e os Jets conseguem ele. Fizeram 3 escolhas na primeira rodada, 2 delas em recebedores pro Dino Smith / quarterback que eles vão selecionar em 2027. Na minha lista ele também era o quarto, depois de Carnell Tate, Jordan Tyson e Makai Lemon. Eu acho que era uma escolha muito válida na 16 e os Jets conseguem ele na 30, né? E trocam só da 33 para 30, não foi um preço sem tão caro, uma escolha de sexta rodada para subir 3 escolhas assim. É um cara que jogou prioritariamente no slot em 2025 e foi muito bem, liderou Indiana em jardas, teve aquela recepção mágica contra a Penn State que ganhou o jogo, com um pezinho ali, com a ponta do pé dentro de campo, mas já em 2024 ele jogou no outside, né? Jogou como wide receiver tradicional e foi bem, então acho que ele não vai ter problemas ali em definir se ele vai ser um cara de slot, acho que ele pode jogar nos dois, muito bom depois da recepção, muito atlético, eu acho que ele tem que melhorar um pouquinho ali a correr rotas, mas ainda assim eu gosto bastante dessa escolha para os Jets, que precisavam selecionar um wide receiver nesse draft. O grupo de recebedores era muito ruim. O Tennessee Titans, com a escolha número 31, selecionou Keldrick Falk, edge rusher de Auburn. Um prospecto que eu gosto muito. Eu sei que o João e a Ana não são fãs. É muito alto, muito forte. Talvez não o mais ágil, mas é jovem. Não tão jovem quanto imaginava-se antes, né? Que todo mundo tá falando que ele tinha 20 anos. E o pessoal na reta final descobriu que ele tem 21 anos. Mas, João, mesmo você sendo hater do Keldrick Falk, na escolha 31 aqui, eu acho que a gente vai concordar que é uma boa seleção pros Titans. É um cara de muito potencial, né? Um cara com as ferramentas físicas necessárias para jogar ali na NFL, como defensive end, como edge rusher. Vai caber aos Titans desenvolver ele, porque ainda é muito, muito cru, não tem um plano de pass rusher, mas eu acho que ele vai ser impactante contra o jogo terrestre. Vai ser aquele defensive end que vai entrar e pelo menos vai ser um bom edge setter. Agora, a gente saber se ele tem potencial como pass rush, que não mostrou em Auburn, mas os Titans pelo menos viram alguma coisa para trocar de volta para a primeira rodada e selecionar ele. Com a 32ª escolha, o Seattle Seahawks selecionou um running back, o Jadarian Price, running back de Notre Dame. Eu não sei se alguma vez, pelo menos na história recente da NFL, eu sei que eu não lembro disso, 2 running backs da mesma universidade selecionados na primeira rodada. Depois eu vou olhar no Twitter, ver se alguém chegou à conclusão se isso já aconteceu antes. João, eu entendo aqui o Seattle Seahawks porque, tipo, beleza, você tem ele por 5 anos e aí depois, sei lá, você abre mão dele, seleciona outro cara e tal, e beleza, eles tiveram 4 anos do Kenneth Walker e não renovaram, foram bem pragmáticos quanto ao Kenneth Walker. Eu só não sou muito fã do Jadarian Price. Eu acho que é um running back que eu não vejo ele como um grande recebedor. Eu não acho que ele tem aquele molho pra posição, pra um cara que você espera que você vai selecionar na primeira rodada. E um cara que tem problema com fumble. Acho que ele é um corredor norte-sul. Nesse ponto ele me lembra o David Montgomery, né? Ex-Detroit Lions, que agora tá no Houston Texans. Mas eu não era meu segundo running back, né, nessa classe. E confesso que eu não sou muito fã dele como prospecto. Foi aqui uma escolha por necessidade, né? O Seattle Seahawks perde o Kenneth Walker nessa off-season, o MVP do Super Bowl, vai pro Kansas City Chiefs, e precisava de alguém ali para correr com a bola. O Jadarian Price, eu também não era muito fã dele nesse processo pré-draft, não.
o fato dele ser reserva sempre me pega um pouco, porque, de novo, o Jeremiah Love era espetacular, era o titular, o Jadavion Price ficava com o resto das carregadas. Fez muito bem com o resto das carregadas, mas nunca vai ficar. Às vezes a defesa não espera que quando o Jadavion Price está em campo ele vai correr com a bola, porque você sempre espera que o Jeremiah Love vai correr com a bola. Mas ele é um running back que tem um contato, aquele balanço de contato, né, que é muito difícil de derrubar. Não é tão polido no jogo aéreo, não vai ser uma... O João teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas a gente já havia concluído a 32ª escolha, né, do Seattle Seahawks. Só citar aqui alguns dos melhores jogadores ainda disponíveis pro dia 2. Eu sinto que tem muitos nomes interessantes disponíveis pro dia 2 do draft, né, e aí assim em diante, né, e... acho que muitos deles vão sair, acho que vai ter muita troca nesse início de segunda rodada. O Jamal McCoy, cornerback de Tennessee, que a gente já falou, tem questão de lesão, né, e o Denzel Boston, que eu fiquei surpreso ele não ter sido selecionado, o wide receiver de Washington, é um wide receiver que eu gosto bastante, eu acho o cara muito grande. Minha comparação dele é o T. Higgins do Cincinnati Bengals, gosto bastante dele, não foi selecionado. Tem Cassius Howard, edge rusher de Texas A&M, Colton Hood, cornerback de Tennessee. Tô olhando aqui uma lista, Evion Terrell, cornerback, slot corner de Clemson. Então tem muitos bons jogadores. Caden McDonald, defensive tackle da Universidade de Ohio State, CJ Allen, linebacker. Tem o Anthony Hill, linebacker. Então tem muito jogador bom ainda. Então acho que esse dia 2 do draft era algo que a gente falava chegando no draft, né, que talvez não era o melhor draft pra você selecionar ali entre 5 e 15, mas a reta final da primeira rodada e a segunda rodada acho que tem boas opções. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta na segunda-feira ao meio-dia, falando sobre tudo dos 3 dias do draft, ganhadores e vencedores, e já vamos falar sobre o draft de 2027. Não percam. Um grande abraço a todos. Tchau.